Bom dia, mais uma Manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 1/4, nós vamos meditar de 1 Reis, do capítulo 5 ao capítulo 7. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Parabéns, porque hoje nós entramos no 4º mês do ano. E eu quero te parabenizar porque você tem priorizado a palavra de Deus, você tem permanecido aqui firme neste propósito de ler a Bíblia. Eu tenho certeza que você tem sido acrescentada com tanta riqueza, não é? Que tem na palavra de Deus. Eu recebo constantemente muitas mensagens de pessoas, né? Que não tinham a prática, já liam sim a Bíblia, né? Já são cristãos, já leram a Bíblia muitas vezes, mas nunca tiveram essa disciplina de todos os dias priorizar a palavra de Deus, ler nessa sequência de Gênesis a Apocalipse, né? E acompanhando aqui no canal vai se tornando uma disciplina, um hábito leve, tranquilo, e nós vamos aprendendo juntos. É isso mesmo, cada pessoa que Deus tem acrescentado aqui no canal tem sido uma bênção, porque cada pessoa não representa uma pessoa, muitas vezes representa uma família, uma igreja, né? Uma pessoa no trabalho que vai falando para outra, que vai compartilhando, e aos poucos a palavra de Deus vai ganhando vida, por onde ela vai passando, ela vai gerando vida nas pessoas, né? Nos ambientes onde a palavra de Deus vai sendo inserida. E hoje nós vamos falar dos preparativos para a construção do templo. Estamos falando do reinado de Salomão. E eu quero já te pedir para você curtir esse vídeo, dar aquele like, né? Como costumam falar. Se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, isso mesmo, e compartilhe esse vídeo com outras pessoas nos grupos que você faz parte, nos ajude aí sermos missionários, levarmos a palavra de Deus aos 4 cantos do mundo. E aqui nós já vamos falar de Hirão, já tínhamos falado dele na época de Davi. Ele foi um grande parceiro comercial de Davi, e essa parceria ela se tornou tão forte, né, que vai dar continuidade também no reinado de Salomão. Então, Hirão, que era rei de Tiro, sempre havia sido um fiel aliado de Davi. E quando soube que Salomão, filho de Davi, tinha sido ungido como novo rei de Israel, Hirão mandou representantes para cumprimentá-lo. E Salomão enviou esta mensagem a Hirão: você sabe que meu pai Davi não pôde construir o templo em honra ao nome do Senhor seu Deus, por causa das muitas guerras que as nações vinham travando contra ele. Não podia construir enquanto o Senhor não lhe desse vitória sobre todos os seus inimigos. Agora, porém, o Senhor meu Deus me deu paz em todas as fronteiras, não tenho inimigo e tudo vai bem. Por isso, planejo construir um templo em honra ao nome do Senhor, meu Deus. Então ele fala, né? O Deus do meu pai, mas o meu Deus. Isso é tão importante que você tenha a identidade, né? De que foi o Deus do seu pai, o Deus do seu amigo, mas também é o seu Deus. E Salomão tem essa identidade. Como ele instruiu meu pai Davi, pois o Senhor lhe disse: seu filho é quem eu colocarei no seu trono, construirá o templo em honra ao meu nome. Portanto, peço que ordene que cortem para mim cedros do Líbano. Meus servos trabalharão ao lado dos seus. Pagarei aos seus servos salário que você pedir. Como bem sabe, ninguém aqui corta madeira como vocês, os sidônios. Hirão ficou muito contente quando recebeu a mensagem de Salomão e disse: louvado seja o Senhor nesse dia, pois deu a Davi um filho sábio para ser rei de uma grande nação. Então enviou
esta resposta a Salomão. Então aqui nós já estamos, né, vivenciando uma diplomacia internacional, tratados internacionais, acordos comerciais se originaram na Bíblia. É, isso mesmo. Olha só a mensagem de Hirão para Salomão. Recebi sua mensagem, fornecerei toda a madeira de cedro e cipreste que precisar. Meus servos levarão as toras até a montanha do Líbano, para o mar Mediterrâneo, e ali colocarão as toras em balsas. Olha como era já eficiente a logística de Hirão, né, para com ali Salomão. E a farão flutuar ao longe da costa até o lugar que você escolher. Ao chegar, desembarcaremos as toras, seus servos a levarão. O pagamento poderá ser feito em alimento para o meu palácio. Assim, Hirão forneceu toda a madeira de cedro, cipreste, que Salomão desejava. E essa madeira de cipreste era uma madeira resistente. Foi a madeira que foi construída a Arca de Noé. É, isso mesmo. Pois bem, em troca, Salomão lhe enviava pagamento anual de 20.000 cestos grandes de trigo para consumo da sua corte, 20.000 tonéis de azeite puro de oliva. Por aí, como é que está o preço do azeite? Pois bem, o azeite ele é muito antigo e muito útil naquela cultura, como é também nos dias de hoje, né? O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Hirão e Salomão fizeram um acordo de paz. Então Salomão convocou 30.000 trabalhadores em todo Israel. Enviou ao Líbano em grupos de 10 por mês, de modo que cada homem passava um mês no Líbano e 2 meses em casa. Olha só aqui os tratados trabalhistas, né? Pois bem, e Adonirão era encarregado desses trabalhadores. Salomão também tinha 70.000 carregadores, 80.000 cortadores de pedra na região montanhosa, 3.600 chefes que supervisionavam as obras. Por ordem do rei, eles extraíam grandes blocos de pedra em alta qualidade e os modelava para o alicerce do templo. Então, aqui nós vamos ver, né, como foi arrecadado ali, como foi transportado a logística de todos esses preparativos, né, para a construção do templo. No capítulo 6, Salomão, enfim, né, começa aí a construção, que foi no mês de Ziv, o que era o segundo mês durante o 4º ano do seu reinado. Salomão começou a construir o templo do Senhor, e isso ocorreu 480 anos depois que o povo de Israel foi liberto da escravidão da terra do Egito. O templo que Salomão construiu para o Senhor, ele media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13,5 metros de altura. E aí ele vai trazer a descrição de cada partezinha, né? Da sala de entrada do templo, que media 9 metros. E aí ele vai detalhando, né? As janelas tinham grades e molduras por todo o templo. E tinha paredes externas, né? E ele vai detalhando também os anexos, as salas, a metragem de cada sala, e as salas eram ligadas às paredes do templo por vigas apoiadas em saliências nas paredes. Por isso, as vigas não eram inseridas na parede em si. O acabamento de pedra usada na construção do templo era feito na própria pedreira, de modo que não havia barulho algum de martelo, de machado, né, ali no local da construção do templo. Então era feito tudo, talhado tudo fora e se trazia já pronto ali, né?
Então ele vai falando das escadas de caracol. Já tinha aqui nessa época, na construção do templo, havia uma escada de caracol que subia para o segundo andar e outro lance de escada que ia do segundo para o terceiro andar. Olha que sofisticação, né? Que projeto arquitetônico nós estamos tendo aqui. E aí vai ser construídos anexos. E a mensagem do Senhor veio a Salomão quando este templo, né, que você está construindo, se seguir todos os meus decretos e estatutos e obedecer todos os meus mandamentos, cumprirei a promessa que eu fiz ao teu pai Davi. Habitarei no meio dos israelitas e jamais abandonarei o povo de Israel. Assim, Salomão terminou a construção do templo, todo o interior, né? As paredes de tábua de cedro, o piso, né? Tudo ali muito bem cuidado, tudo muito de bom gosto, tudo com materiais de primeira qualidade. Então ele traz tudo isso. Ele preparou o santuário interno, a parte de trás do templo, onde era colocado a arca da aliança, o lugar santo dos santos, revestiu de ouro puro o interior do santuário, o altar de cedro, revestiu de ouro puro o interior e o restante do templo, fez correntes de ouro na entrada do lugar santíssimo. Então, cada detalhe, né? Se tinha um vislumbre, né, do tabernáculo que Deus deu a Moisés e que foi construído lá. Agora é o primeiro templo fixo, né, que está sendo construído. Enfeita toda a parede do santuário externo, a sala principal, tudo isso está muito bem detalhado no capítulo 6. Inclusive, as portas eram enfeitadas com entalhes. Isso mesmo, entalhado querubins, palmeiras, flores, era tudo ainda revestido de ouro. É uma riqueza. Pois bem, né? No capítulo, o final do capítulo 6 fala que a construção do templo levou 7 anos para finalizar. E o capítulo 7, Salomão vai construir também o seu palácio, vai aproveitar esse momento de construção e ele vai construir um palácio e ele vai levar 13 anos para terminar esse palácio, né? E vai ter esse palácio, uma floresta, né? Do Líbano. Ele até hoje é conhecido, né, os jardins, os projetos arquitetônicos, mas também o paisagismo que havia na época de Salomão, né? Ele conhecia, nós vimos isso no texto de ontem, que ele conhecia muito bem a fauna, a flora, as espécies, né? Ele dominava tudo muito bem. E ele vai construir, né, todo o seu palácio, as salas. Salomão também construiu ainda uma sala do trono, conhecida como um salão do julgamento, onde se assentava para ouvir as questões que precisavam ser julgadas. Do piso ao teto foi usado madeira de cedro. Olha que riqueza, né? A residência onde ele morava ficava em torno do pátio, atrás do salão de julgamento. Então, você consegue aqui ter um vislumbre da grandeza extraordinária que era não só o templo, mas também todo o conjunto arquitetônico que incluía a casa do rei. E ele vai falar também que o rei Salomão mandou que viesse de Tiro um homem chamado Hirão. Tinha o mesmo nome do rei, né? Mas não era o rei aqui. Então, esse homem chamado Hirão, ele era israelita por parte de mãe, uma viúva da tribo de Naftali, e seu pai era originário lá de Tiro. Havia sido artífice, né? Ele era um artista e a especialidade dele era o bronze, isso mesmo. Então, Hirão era extremamente hábil e talentoso em qualquer obra de bronze e veio realizar todo o trabalho em metais
para o rei Salomão, né? E ele vai reunir as colunas de bronze, então você vai ver que tudo vai ter uma perfeição, né? Porque vai ser cuidado aqui por este homem chamado Hirão. E aí, nós vamos ver no capítulo 7, descrevendo toda essa produção artística de Hirão. As colunas de bronze, a metragem dessas colunas, os enfeites, né, que as correntes entrelaçadas para enfeitar essas correntes, essas colunas. Nós vamos ver que ele vai fundir também um grande tanque redondo, que chamava de mar. O tanque era grande, media 4,5 metros de uma borda a outra. Então eram coisas que nunca se tinha visto antes, né? Uma perfeição e uma grandeza. O tanque também era todo enfeiado e apoiado por 12 touros, que era voltado para fora, 3 para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul, 3 para a parte leste. Vai falar da espessura de cada uma delas. Hirão também vai fazer 10 bases para móveis de bronze para carregar água, e ele vai falar cada a metragem dela, né? Painéis também com travessões que eram enfeitados com entalhes de leões, bois, querubins. Então, era realmente uma grande obra de arte, todo esse conjunto arquitetônico, né? Aqui, o reinado de Salomão está se fazendo história. E aí nós vamos ver que ele vai detalhar também as bacias, as pás, as tigelas, né? Tudo que ia sendo feito para a construção, para o templo propriamente dito, né? E em todo o capítulo 7, você vai ver a figura de Hirão como aqui o grande homem, né? Que vai trazer a beleza, vai trazer o requinte a esta obra de arte. Ele também Salomão vai fazer toda a mobília do templo, o altar de ouro, a mesa de ouro, os pães da presença, tudo, baldes, até das coisas menores que eram as vasilhas, até as coisas maiores, né? E tudo isso, como eu falei, não era feito ali para não trazer barulho e confusão de muita gente trabalhando. Isso tudo era feito fora e era trazido por o templo. Tanto é que o capítulo 8 nós vamos ver o transporte, né, da arca para o templo. Então tudo vai tomando forma. E você vai ver no capítulo 8, amanhã, que nós vamos falar, que Salomão vai louvar ao Senhor e Deus vai responder a essa adoração, a essa dedicação do templo que Salomão faz. Amanhã, tá bom? Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo o que temos e tudo o que somos. E nós vemos na Tua palavra como Salomão realmente foi fiel a tudo aquilo que o Senhor já tinha dito ao seu pai Davi, e ele guarda no seu coração como um privilégio de poder erguer aquele monumento, erguer aquele templo em adoração ao Senhor. Nós queremos também, Senhor, oferecer a nossa vida e estarmos atentos àquilo que o Senhor tem como propósito na nossa vida. Queremos saber que todos os nossos dias não são por um acaso. Em todos eles o Senhor escreveu uma história. E queremos estar sensível a obra que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. Por isso nos colocamos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe.